Já teve alguma vez na sua vida onde você estava passando por uma situação difícil e chegou a se perguntar: Deus, por que que o Senhor está permitindo isso comigo? Deus, por que eu? Será que o Senhor não me ama mais? Será que o Senhor não se importa mais comigo? Por que que o Senhor está permitindo que justo eu passe por esse tipo de situação? Você já passou por momentos de aflição tão profunda que te levaram até mesmo a duvidar do amor de Deus, a duvidar da bondade de Deus? É bem possível que você tenha se identificado com alguma dessas coisas que eu falei. E se isso aconteceu, eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar. O que fazer em momentos de angústia? O que a gente faz quando tá ali nas profundezas do desespero? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, e nos sentimos sozinhos, sem amparo? O que eu faço? Eu amo o livro dos Salmos e eu acredito que o que faz eu gostar tanto assim dos Salmos, para além da poesia e da beleza deles, é que nos Salmos nós podemos nos identificar muito com as emoções que o salmista está descrevendo ali, com as situações que ele descreve. Nós temos salmos para momentos de alegria, mas nós também temos salmos para momentos de dor, de aflição. E o Salmo 77, que é um salmo da família de Asaf, é um salmo de lamento, é um salmo de aflição. Esse salmo expressa sentimentos de profunda aflição por parte do salmista, ao mesmo tempo em que ele está lutando contra sentimentos de abandono, de dúvida, de confusão. E facilmente a gente pode dividir esse salmo em duas partes. E eu vou ler a primeira parte para vocês, que está do versículo 1 até o versículo 9, onde Asaf, ele narra toda a aflição que ele está sentindo naquele momento. Ele diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? No meio dessa angústia tão turbulenta que ele está sentindo, ele decide clamar a Deus. Ele implora a Deus por socorro. Ele pede a Deus que escute a oração dele. E ele faz algumas revelações pra gente. Ele diz que ele não está dormindo direito à noite, que ele não consegue pregar os olhos, que ele não consegue dormir porque ele fica se lembrando das coisas e fica pensando: será que Deus me esqueceu? Será que ele esqueceu o seu amor? Será que ele vai nos abandonar? Será que ele esqueceu de ser misericordioso? Será que a ira dele fez com que ele refreasse a sua compaixão, que ele deixasse de ser esse Deus amoroso? Será que ele se esqueceu das suas promessas e nos deixou aqui, entregues para morrer? Eu acho muito bonita e muito honesta a forma como ele rasga o coração dele diante de Deus. Isso me revela que nós também podemos ser muito honestos com Deus em nossas orações e levar até Ele as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores. Por mais absurdos que pareçam, nós precisamos levar eles até Deus. Me identifico muito com Asaf, porque existem momentos onde a gente ora e a gente sente que Deus não está agindo. E muitas vezes a gente até desiste de orar porque a gente pensa que não está dando resultado. Erroneamente, criou-se uma ideia na nossa cultura de que servindo a Deus, nós vamos ser muito, muito, muito abençoados e nós não vamos passar por nenhum tipo de adversidade. Quando, na verdade, sim, nós somos muito abençoados quando nós servimos a Deus. Servir a Deus é uma bênção, ter Cristo em nossas vidas é o melhor presente que nós podemos receber. Só que isso não nos isenta de passar por sofrimento. Até mesmo pessoas de muita fé passam por provações, por tribulações. Se você for lá para Hebreus 11 e olhar para a história de todos os heróis da fé, você vai ver que muitos deles foram mortos. Muitos deles não chegaram nem a alcançar as promessas. E se a gente olha para a história da igreja e nos deparamos com os mártires, nós vemos pessoas que aos olhos do mundo são derrotados, fracassados, mas que aos olhos de Deus foram vitoriosos. E essas pessoas passaram por sofrimento. Eu já fui essa pessoa que se perguntou: Deus, por que comigo? Hoje eu me pergunto: Deus, por que não eu? Por que que eu não passaria por sofrimento?
Porque Deus, ele é muito honesto no que ele promete. Quando Jesus, ele está perto de deixar esse mundo, ele fala, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, vocês vão sofrer, mas eu estarei com vocês. E no meio dessa perturbação toda que o salmista está passando, no versículo 5, ele diz que ele está pensando nos dias que se foram, que ele está lembrando dos dias passados. E ele busca entender por que Deus, antes, agia e agora parece que ele não age mais. E se você, meu querido, já perdeu o sono por causa de alguma preocupação, se você já ficou ansioso com alguma coisa, você vai entender exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Todo o sofrimento, toda a angústia pela qual ele está passando aqui, faz ele questionar, em dado momento, o amor de Deus por ele. O sol resolveu nascer, então eu vou ter que sair daqui. Talvez você já tenha feito as mesmas perguntas que Asaf faz aqui. Talvez você também já tenha sentido que Deus te esqueceu. Só que aí nós entramos para a segunda parte. No versículo 10, acontece uma virada, bem no meio do salmo. Asaf, ele vai dizer qual é o motivo da angústia dele. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. O que causa maior aflição nele é pensar que Deus não age mais. Pensar que Deus não é o mesmo de antes. Na primeira parte, o foco está na dor do salmista. Ele descrevendo o que ele está sentindo, ele falando dos seus sentimentos de aflição. Só que na segunda parte, o salmista ele decide mudar de atitude. Ele tira o foco da sua dor e ele traz à memória os feitos grandiosos do Senhor. Ele começa a se relembrar das obras de Deus. E que obras que são essas? Todos os milagres que Deus realizou no meio do seu povo. A libertação que Deus concedeu ao seu povo, o seu cuidado, a sua provisão. Ele passa a reconhecer o caráter de Deus. Ele diz que Deus é santo e ele reconhece que foi Deus quem estendeu a mão em auxílio ao seu povo. E ele fala, com um braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. E eu acho que nada na Bíblia é por acaso. Tudo está ali com algum propósito. E quando eu penso do porquê que ele decide citar Jacó e José, e eu paro para olhar para a vida desses dois homens, desses dois patriarcas da história do povo de Israel, eu paro para pensar, poxa, foram duas pessoas que sofreram muito. Jacó não era o mais querido pelo pai dele, Jacó teve que enganar o pai dele, foi fugitivo em uma terra errante, foi morar com Labão, foi enganado não sei quantas vezes por ele, foi perseguido por Esaú. E se a gente olha para a história de José então? Odiado pelos próprios irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, preso em uma terra estranha, foi trancado na prisão por um crime que ele não cometeu, sofreu demais. Mas Deus não os abandonou. Eles estavam sim sofrendo, mas Deus ainda os amava, mas Deus ainda estava cuidando deles e enviava a sua providência milagrosa para a vida deles e usou todo aquele sofrimento com um propósito. Quando José encontra os irmãos dele, ele fala, olha, não se irem uns com os outros e não briguem por terem me vendido como escravo para o Egito, porque foi para a conservação da vida que Deus fez isso. José reconhece que a mão do Senhor estava arquitetando toda a sua história, só que ele precisou passar por todo aquele sofrimento para que ele pudesse entender a razão de ele estar ali. E no finalzinho do Salmo ele relembra o maior ato de libertação que nós vemos na Antiga Aliança. Deus tirando o seu povo da escravidão no Egito e fazendo-os atravessar o Mar Vermelho. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar, os teus caminhos pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. E esse é o Deus que a gente serve, um Deus que abre caminho no meio do mar para o seu povo passar em terra seca. Deus abriu uma vereda num lugar onde era inimaginável, impossível aos olhos humanos. Deus foi lá e fez, porque esse é o nosso Deus. E o que eu aprendo com tudo isso, e o que eu queria que você guardasse no seu coração, é que tá tudo bem.
a sua fé enfrentar momentos de crise. Todos nós vamos passar por isso. A aflição muitas vezes vai nos trazer para esse lugar de crise. A aflição muitas vezes vai nos fazer questionar, por vezes até a existência de Deus. Eu tenho alguns conhecidos e amigos que são ateus. E um ponto em comum entre eles é que eles não nasceram ateus, né? Acho que ninguém nasce ateu. A gente aprende a crer da mesma forma como a gente aprende a descrer. Eles se tornaram ateus por terem passado por sofrimento e terem pensado que não faz sentido sofrer se existe um Deus que diz que é tão bom assim, por que eu sofro? Então, logicamente, esse Deus não existe. Só que Deus, ele não parou de agir porque nós não vemos ele agindo. Deus não parou de ser bom porque eu não consigo contemplar a bondade dele na minha vida. Que nós possamos ter corações que consigam crer e clamar, mesmo nesses momentos de crise. Assim como o salmista clamou a Deus e expressou para Deus a sua indignação, o seu sofrimento, a sua tristeza, as suas dúvidas, que o nosso coração possa se encontrar nesse lugar de firmeza, de continuar crendo em Deus, mesmo que não pareça que Ele esteja trabalhando na minha vida. Algo que eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos, porque foi algo que mudou o meu relacionamento com Deus, foi eu entender que os meus sentimentos não definem quem Deus é. Os meus sentimentos não podem definir a minha fé. Os meus sentimentos não podem definir o meu relacionamento com Deus. Eu sentir que Deus está ausente não significa que Ele de fato esteja ausente. Nós precisamos ser guiados por fé. E a fé não pode depender das circunstâncias, porque se ela depende das circunstâncias, não é fé. A fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Se eu não estou vendo e eu creio, isso é fé. Agora, se eu preciso ver para crer, isso não é fé. Nos momentos difíceis, nós temos dois caminhos para seguir. Eu posso seguir pelo caminho da amargura, posso fechar o meu coração para sempre, ou eu posso sim abraçar a minha dor, entender o que eu estou sentindo, mas ir aos pés do Senhor. Buscar a sua presença, ainda que com questionamentos. Mas uma coisa que com certeza nós precisamos fazer nos momentos de angústia é relembrar os feitos do Senhor. Lembre de tudo que Deus já fez na sua vida e as coisas que Ele ainda continua fazendo, mas que muitas vezes você não consegue perceber porque o seu foco está naquele sofrimento específico. Muitas vezes nossos olhos estão voltados tanto para aquilo que nós não temos ainda, nossos olhos estão tão voltados para aquilo que nós desejamos ou para aquilo que nós perdemos, que a gente esquece do resto que nós já temos, das coisas que nós não perdemos, das coisas que são bênção de Deus em nossa vida também. Lembre do que Deus já fez na sua vida, porque relembrar dos feitos do Senhor nos dá força para continuar. Porque se eu penso, poxa, Deus ele foi tão forte, ele foi tão poderoso a ponto de libertar o seu povo. Esse Deus que foi tão maravilhoso a ponto de mandar pão do céu para poder sustentar aqueles que ele escolheu, é o Deus que vai nos sustentar também. É o Deus que vai nos alimentar, é o Deus que vai nos guiar no meio do deserto. Deus continua sendo o mesmo. Deus ele continua sendo bom. Deus ele continua sendo amoroso. Deus não esqueceu de você. A lembrança dos milagres e da fidelidade de Deus demonstrada por meio deles é o que vai nos dar força de prosseguir. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. E nós precisamos nos lembrar disso nos dias mais sombrios da nossa vida. Talvez não seja uma notícia tão boa assim, quando eu te digo que servir a Deus não vai te livrar de sofrimento. Mas nós que amamos a Deus, temos algo que as outras pessoas não têm. Amando a Deus, nós temos a certeza de ter um socorro bem presente na hora da angústia. Amando a Deus, nós temos um refúgio e uma fortaleza na hora da dor. Quando chegarem as boas notícias, celebre, agradeça a Deus, louve a Ele pelas bênçãos que Ele te concede, mas quando as más notícias chegarem, quando os seus planos forem frustrados, quando as coisas não saírem da forma como você queria que saíssem, lembre-se, Deus é o mesmo. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você precisa ser relembrado da misericórdia de Deus, vai para a palavra. Olha a forma como Deus sempre cuidou do seu povo. E quando Deus cuidava do seu povo, nem sempre Ele dava o que o seu povo queria, mas Ele sempre deu o que o seu povo precisava. A nossa visão é muito limitada, muito circunstancial. A gente não tem capacidade de enxergar o plano de Deus como um todo.
Mas tenha em mente que Deus ele tem um plano e que o plano dele é muito bom, porque todos os planos de Deus são muito bons. Ele é um bom Deus que tem boas promessas e que cumpre essas promessas. E talvez nessa vida a gente não alcance muitas coisas que nós queremos alcançar, mas nós podemos ter certeza de uma coisa e nos apegar com todas as nossas forças nessa certeza de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, mesmo que a gente sinta isso às vezes. Eu não sei se você está passando por alguma coisa difícil ou pelo que você está passando, mas saiba que existe alguém que sabe. E esse alguém que sabe exatamente a razão da sua dor é o mesmo que está interessadíssimo em ouvir o seu clamor, em ouvir o seu grito de dor, o seu lamento, e é o mesmo que está interessadíssimo também em te ajudar, em te socorrer nesse momento de angústia. E o meu desejo é que hoje Deus tenha falado com você por meio desse vídeo, tenha te abençoado e que você sinta aí o amor de Deus te abraçando e te encontrando onde quer que você esteja. Um beijo e tchau!